A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Pra cá, aleluia. Pra lá de novo, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, já conhece a Jesus. Deu para animar um pouquinho? Vamos lá, ainda não parou não, tem mais uma. Vamos dizer assim novamente. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quero escutar só vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa... Vamos lá. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Pra cá. Parará, pá, parará, pá, ai, ai, ai. Parará, pá, parará, pá. Vamos novamente. Eu quero todo mundo pra lá, pra cá. Vamos agitar um pouquinho. Vamos lá. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa... Pra cá. Parará, pá, parará, pá, ai, ai, ai. Parará, pá, parará, pá, nas palmas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pra lá. Parará, parará, ai, ai, ai. Parará, parará. E aí, como para esquentar um pouquinho? Que bom. Vamos agora agradecer, fechando nossos olhos um pouquinho. Agradecer por esse momento. Agradecer por esse momento. Obrigada, Senhor Jesus, por estar aqui, Senhor Jesus, pela tua presença, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por ter saído da nossa casa, Senhor Jesus, para estar aqui, Senhor Jesus, e te ouvir, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por alguns que estão aqui, Senhor, por aqueles que não estão, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por cada momento, Senhor Jesus. E que nesse momento ainda dos olhos fechados, possamos ouvir, e quem souber pode cantar também. Sopra em nós. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Novamente. Minha alma tem sede
de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Novamente, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. E que nesse momento possamos chamar o Espírito Santo. Vem Espírito Santo nesse momento maravilhoso dessa noite. Vem Espírito Santo naquela partezinha que me incomoda, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, aliviar o nosso coração. Vem com o teu Espírito Santo, vem com o teu sopro, Senhor Jesus, em meu coração. Vem com o teu Espírito Santo, com o teu sopro, Senhor Jesus, em nossa mente, Senhor Jesus. Em nosso ser, Senhor Jesus, em nossa caminhada, Senhor Jesus, contigo, Senhor. Até aqueles que não têm, Senhor Jesus, que tu possa me direcionar, Senhor, a ti, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, com teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Abram a boca, pessoal. Vamos clamar, chamar o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Sopra em nós, sopra em os teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. E que nesse momento ainda nesse clima de oração, você possa fechar mais uma vez seus olhos. Consagra essa noite a Virgem Maria. Vá consagrando, vá entregando ela. Vá conversando com a Virgem Maria, ela que é a nossa mãe. Ela que tudo pode fazer pela oração. Vá colocando todas as suas necessidades, todas as suas intenções. Consagra como foi o seu dia inteiro hoje a Virgem Maria. A senhora que está muita sempre dificuldade, presente, sobre cada um de nós, para mãe. chegar até aqui, mas Deus reservou Vem, esse mãe, momento interceder em nossas noite. dificuldades, Sim, Senhor, te mãe. pedimos Vem também o teu divino interceder também, Espírito Santo mãe, sobre momento de nós. alegria, Vem mãe. Espírito Santo a Vem, agir sobre nós, vem, a mãezinha, falar sobre sobre cada um de nós. Que o teu amor, Precisamos Senhor, da tua seja intercessão, mãe, a cada transbordante dia, nessa mãe, a noite. cada Sim, momento, Senhor, colocamos os mãezinha. doentes, aquelas pessoas Precisamos que têm a de obrigação ti, de mãe. rezar, aquelas pessoas Cada que a gente parte, tem o mãe. cuidado e o A carinho, cada Senhor, de caminhada, rezar por mãe, uma que fica tão Senhor. difícil, mãe, mas teu filho disse que Consagramos não também seria todas as fácil, pessoas no mãe. mundo inteiro, aquelas Vem, que passam por mãezinha, dificuldades, interceder, Senhor, os mãe. pobres, os doentes. Tu que se faz presente, E tu te que pedimos, nos mãezinha, acolhe, a tua mãe. intercessão para que a gente Tu, possa mãe, que ser está edificado pela nos palavra abraçando do a teu cada Filho. dia, a Possamos cada ser momento, mãe. edificados pela Vem, palavra Senhor do teu Jesus, Filho receber divino,
a intercessão de pela tua Sagrada mãe. Escritura, Vem, por aquilo Senhor que nos ensina a Jesus, igreja, a todo para a nossa momento, edificação, Senhor Senhor, para que a Jesus. gente possa crescer Vem, em Teu Senhor nome, Jesus. Senhor. Repitam assim comigo: meu Senhor, Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu estou aqui eu estou aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, para ouvir a tua palavra, para ouvir o Teu querer, para ouvir o teu querer, para conhecer o Teu amor, para conhecer o teu amor e que eu possa e que eu possa conhecer cada vez mais o Teu amor sobre mim, o teu amor sobre o mim, Teu amor sobre a igreja. o teu amor sobre a igreja. Recebe o meu coração, Recebe o meu coração, recebe o meu coração, recebe o meu coração, com tudo que ele tem, com tudo que ele com tem, tudo que eu sou, com tudo que eu sou, porque eu quero a tua graça maior, a tua graça maior, que é o Espírito Santo. que é o Espírito Santo. Me liberta, Senhor, Me liberta, de Senhor, todas as dificuldades, todas as dificuldades, pensamentos maus, pensamentos maus, confusões, brigas, tudo aquilo tudo que aquilo me afasta do teu amor, que me afasta do teu que me amor, afasta da tua vontade. que me afasta da tua Eu te vontade. peço agora Eu te peço que agora, caia por terra caia por toda a terra humanidade toda a humanidade corrompida pelo mal. pro mal. E eu quero E eu que quero a minha alma seja edificada pela tua graça. pela tua graça. Amém. Amém. Queria chamar a Val aqui agora. Se você pudesse impor as suas mãos sobre Val, ele que vai ser o palestrante dessa noite. Vá consagrando o seu coração à Virgem Maria. Vá entregando com as suas palavras. Sim, Senhor, aqui está o teu Obrigada, filho, teu Senhor filho Jesus, amado. Aqui pela está o teu presença servo, do Senhor. teu Continua filho, a Senhor derramar o Jesus, que teu está amor, aqui, continua a Senhor derramar Jesus, a tua como teu graça servo, sobre Senhor ele. Jesus. Sim, Senhor, Está que o teu aqui, Senhor Espírito Jesus, para Santo esteja presença, sobre Senhor ele, Jesus. sobre tudo aquilo Está que ele aqui, vai Senhor falar, Jesus, para sobre falar o tudo que tu aquilo que ele queres, Senhor nos vai Jesus. ensinar, Está aqui, Senhor Jesus, que a para tua jorrar, graça Senhor possa Jesus, as impor palavras que sobre tu, ele Senhor toda a Jesus, vontade vai do alto. direcionar a ele, Senhor Sim, Jesus, que nessa possamos ser formação, Senhor. direcionados Que a por cada tudo aquilo que terça, ele vai Senhor nos Jesus, tu falar. mande mais Sim, servos, mãezinha Senhor querida, Jesus. nós te Servos que consagramos realmente, toda Senhor essa Jesus, noite. abre o coração só Sim, por Senhor, ti, ele que Senhor se Jesus, colocou como à mais um, disposição Senhor do Jesus, teu que está aqui serviço, à hoje, disposição Senhor do teu Jesus. amor. Continua a Vem, Senhor renovar, Jesus, Senhor, a ilumina sua ele, fé, Senhor e que tudo Jesus. aquilo que nós possamos Senhor ouvir, Jesus, Senhor, seja para o graça, nosso Senhor Jesus, crescimento sobre espiritual, ele, Senhor. Senhor Jesus. Seja para Vem, toda a mãezinha, confusão do demônio, para interceder, a mãe, maior pelo teu glória filho, de pelo que ele vai Deus. falar, através do teu filho Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Muitos aqui me conhecem, né? Eu sou Vladimir, me conhece por Val. E quem não me conhece aqui, eu sou do núcleo aqui da Escola da Fé. Fico muitas vezes ali por trás do celular ali fazendo as filmagens ali para divulgar lá no nosso canal lá. E eu
foi embutido aqui, vou tentar passar para vocês aqui os sonhos de Dom Bosco, né? Muitos aqui de vocês já conhecem quem é São Bosco, né? São João Bosco ou Dom Bosco. Eu vou tentar passar aqui para vocês uma breve biografia dele e para vocês tentar conhecer, para depois chegar nos sonhos lá, que é o proposto que eu vou tentar passar aqui. São João Bosco ou Dom Bosco, né? Ele nasceu em 16 de agosto de 1815 em Bec, lá na Itália. Muito cedo conheceu o que significava a palavra sofrimento em si, né? Que ele ficou órfão de pai aos 2 anos de idade. Consequentemente, após o pai dele falecer, ele, junto com a mãe dele, chamada Margarida, o irmão dele, José e Antônio, e morava junto também com a avózinha dele, uma avózinha. Desde jovem quis ser sacerdote. É bem interessante esse ponto aqui, porque nessa pré-adolescência dele é onde acontece diversos fatores da vida dele. É onde ocorre, que eu vou falar mais na frente, o primeiro sonho profético dele, que é aos 9 anos de idade. E também é bom interessante enfatizar também que aos 14 anos de idade ele conheceu um sacerdote, um padre chamado João Colosso. Isso no ano de 1829. Ele tinha 14 anos de idade. Ele foi a uma missa e nessa missa, que era uma missa de missão, ele se identificou com o padre, né? Se identificou com aquela situação lá e conversou com o padre. E ao conversar com o padre, ele expôs, né? Que ele queria, o sonho dele era conduzir os jovens para o caminho do bem. O padre, ao acolher essa vontade, né, desse jovem de 14 anos de idade, né, aí o padre se sensibilizou com ele e meio que abraçou essa ideia dele e conversou com a mãe dele lá, e nesse decorrer diante ele meio que ficou diariamente tendo uma aula diária. Só que o irmão dele, Antônio, é bem ranzinza, ele, né, bem ignorante, porque desde cedo, Joãozinho, né, podemos dizer que Joãozinho, quando era pequeno, ele tinha esse carisma com outros jovens, com outros adolescentes, né? Ele meio que brincava, fazia várias atividades para atrair esses jovens para junto dele, para que não ficasse no vício, na delinquência lá, né? Nas drogas daquela época, também tinham drogas também, no álcool. E meio que ele ficava brincando, e o tempo dele era esse, era estudar, né, trabalhar, forçado a trabalhar na roça lá, que ele era camponês, e também era tendo essa aula com esse padre, né, esse padre João Colosso. Então ficou combinado isso, que o padre diariamente ia dar essa aula dele, e o resto do dia ia passar trabalhando, até para tentar compensar essa meio que forçada do irmão mais velho, né? Que ele disse: se você, com essa brincadeira aí e com esse estudo aí, se você não trabalhar, não vai ter o que comer. O irmão dele sempre falava isso. Aí, para contentar o irmão, ele tinha essa aula durante o dia e o resto do dia era trabalhando no campo, né? Chegou um tempo que o padre Colosso viu tanto esse afinco com Joãozinho em querer ajudar os jovens, que convidou João Bosco a ir morar com o padre, tipo na casa paroquial, e que para abandonar esse irmão, né, esse irmão que tanto pisava nele, massacrava ele. Aí ficou bom tempo, ele só vinha para casa à noite para dormir, ele ficava o tempo todinho estudando com o padre e à noite voltava para dormir em casa. Chegou um tempo também que o padre Colosso ele veio a falecer, e no que ele faleceu, João Bosco, para continuar os estudos, teve que ir para uma escola pública, continuar os estudos, e mesma situação também, ele estudava, trabalhava e também brincava, né? Ele creia que não era uma criança ainda. E esse fato de brincadeira é justamente para atrair essas crianças para ele, junto dele. Aos 20 anos, ele entrou no seminário e em 1841, aos 26 anos, ele foi ordenado sacerdote em Turim, que é uma cidade lá na Itália. Ele saiu de Bec, que era um povoado lá, de camponês, e foi ordenado padre em Turim, na Itália. Essa questão dessa questão dele se tornar padre, né, em Turim foi bem importante, porque nessa época em que ele foi ordenado com 26 anos,
era uma época bem conturbada. Tinha muitos jovens, né? Estavam cheios de jovens pobres, abandonados na época, e expostos a muitos perigos, né? E para que Dom Bosco tirasse eles desses caminhos errados, Dom Bosco ele se dedicava muito aos jovens. Ele atraiu os jovens, muitas vezes ele chamava os jovens para conversar na igreja, outro num prado, num bosque, embaixo de uma árvore, em praças, né, para brincar. Que o intuito dele era brincar, ele atraía as crianças brincando com a brincadeira dele, que ele tinha muita atividade. Ele atraía dessa forma e, consequentemente, depois que ele ganhava essa confiança, ele pregava o catecismo, ele evangelizava. Exatamente, a função dele era essa, era atrair com algum tipo de brincadeira, que você vai ver mais na frente, que ele teve que aprender várias outras atividades, né, ao sacerdócio dele. Ele era muito devoto da Santíssima Virgem Maria Auxiliadora, muito devoto. Maria, mãe e modelo da obra salesiana, foi fundamental na obra dele, e até hoje, né, os salesianos, ela é muito fundamental nesse caminho. Engajado com o sofrimento humano em especial dos jovens, que é justamente aquela parte de Turim, onde naquela época os jovens pobres em busca de trabalho não tinham, ficavam abandonados na rua, né, expostos a vícios, drogas. Aí Dom Bosco começou a reunir eles nessa época. Ele fundou a congregação dos Salesianos. É bem interessante enfatizar isso, para quem não, acho que alguns já sabem já, mas ela foi dedicada a São Francisco de Sales. Essa expressão salesiano, justamente desse santo Francisco de Sales, que foi um santo de mansidão, muita mansidão. Isso também Dom Bosco foi para aquele jovem naquela época. Dom Bosco tinha essa inspiração bastante forte em São Francisco de Sales. Ele também, querendo estender seu apostolado, não sei se o pessoal às vezes só associa Dom Bosco aos salesianos, né? Mas ele querendo estender também, né, esse seu apostolado às meninas, né? Aí ele, junto com Maria Domingas Mazarello, que depois posteriormente se tornou santa, eles fundaram essa fundação, Congregação de Filhas de Maria Auxiliadora, onde as meninas, junto com esses garotos, né, a relação entre essas duas congregações é bem interessante, que tanto os garotos como as garotas encontravam ali alimento, moradia, né? Eles estudavam, ele aprendiam sua profissão e, sobretudo, aprendiam a amar a Deus, que era o principal foco de Dom Bosco, né? Que até conversando com ele assim, que infelizmente, né, isso meio que se perdeu, né? Vem se perdendo. Eu não digo em todos os oratórios salesianos, mas a grande maioria em si se perdeu essa questão de estar procurando sempre a evangelização, né? O amor de Deus. Hoje é mais escolas profissionais. Os salesianos hoje se baseiam muito nisso aí agora. Aí essas congregações se espalharam pelo mundo todo, né? A serviço dos jovens, dos pobres e dos que sofreram. Principalmente, o objetivo da instituição é vinculada à Igreja Católica. Até hoje ela é vinculada à Igreja Católica, na congregação. Ele formou gerações de santos, porque levou os seus jovens ao amor de Deus. Isso é fundamental. Outro ponto também de curiosidade também, eu não sei se vocês conhecem, chamado São Domingos Sálvio. Esse São Domingos Sálvio era um jovem da época que Dom Bosco tirou das ruas, né, e colocou na congregação, se tornou um religioso com o tempo e se tornou santo, São Domingos Sálvio. Dom Bosco, ele faleceu em 31 de janeiro de 1888, relacionado a uma doença que ele tinha crônica de bronquite. E também com o agravamento da idade, né, 102 anos, foi se agravando, ele faleceu com essa doença, bronquite. E logo após que ele faleceu, teve início aos comentários a respeito de milagres dele relacionados a Dom Bosco. Ele era muito importante, defensor da Igreja Católica. Ele foi beatificado em 1929 e canonizado em 1934. Se eu não me engano, foi por santo hoje, São João Paulo II. Foi canonizado através dele. Algumas curiosidades que eu, fazendo a pesquisa, identifiquei. E, como eu falei, ele aprendeu a ser ator, mágico, ilusionista, malabarista e cantor.
Isso tudo ele teve que aprender, desde criança ele tinha essa preocupação de estar entretendo as crianças, né? Para poder justamente atrair para ele, né? Para sair dessa delinquência, do vício em si, né? Outro ponto interessante é que ele amava de tal forma os jovens que cada um pensava ser o predileto. Veja esse dom que ele tinha. Era muito mais de 100 jovens, 150 jovens, e todos os jovens pensavam que ele era o predileto. Veja o dom que ele tinha de passar esse amor de Cristo, né, para toda criança. Toda criança lá pensava que eu sou o predileto dele, o amor que ele passava para cada um. Ele não tinha distinção nenhuma. Ele chamava seus jovens carinhosamente de molequinhos. Ele sempre chamava, meu molequinho, ele chamava. Ele escreveu, isso aqui é interessante, ele escreveu cartas preventivas. Várias cartas que ele escreveu, porque ele faz uma época, eu tô falando, por isso que eu estou falando uma coisa bem resumida aqui, porque se for a fundo mesmo, tem muito detalhezinho. Aí estou correndo porque o principal aqui é em relação aos sonhos dele, né? Mas ele escreveu muitas cartas, até ordenado mesmo, passou a ser ordem do Papa Pio XI, que meio que ouvia as histórias dele, disse: escreva tudo isso aí para servir de evangelização para os seus jovens. Aí essa carta é bem interessante, 7 dicas de Dom Bosco para disciplinar as crianças, não somente as crianças, para também disciplinar os professores também, a como disciplinar as crianças. Muito bom. Vou pesquisar isso aí. Ele foi aclamado como o pai e mestre da juventude pelo Papa Pio XI, que teve a felicidade de conhecê-lo. Esse Papa, na época, era muito amigo de Dom Bosco. Aí, esse Papa, na época, o chamou de pai e mestre da juventude. E São João Paulo II também contestou esse título a ele, o pai e mestre da juventude. Bem interessante também, eu não sei se vocês sabiam, mas ele é padroeiro de Brasília. Não conhecia? É bem interessante porque isso aí faz relação a um sonho que Dom Bosco teve também. Ele é pároco e santo italiano, né? Que nunca visitou a América do Sul, sempre viveu lá na Itália. Ele é padroeiro de Brasília, a nossa capital federal. O motivo para a escolha foi um sonho que Dom Bosco teve, né? Em 1883. Ele se viu visitando o continente sul-americano e depois de passar por diversos lugares, se viu numa região entre os paralelos de 15 a 20 graus. Quem deve conhecer geografia aqui, tem aquela linha do Equador e tem outras demais linhas que é abaixo do Equador, que são chamadas de paralelos, são linhas imaginárias ali. Aí entre o 15 graus e 20 graus, em determinado ponto ali, se localiza Brasília, Goiás ali, né? Aí nesse sonho apareceu um anjo para ele, que disse que observasse aquele ponto, que era uma espécie de terra prometida, e que teria uma riqueza impossível de conhecer. Aí esse sonho foi mencionado desde o início da construção de Brasília. Aí por isso que ele é padroeiro de Brasília, que teve esse sonho relacionado lá em Turim, na Itália. O pessoal aqui soube, aí desde quando foi confeccionada Brasília, né? Sempre esse sonho foi mencionado. No leito de morte, não sei se dá para você ver aí, no leito de morte, ele recomendou: dizei aos jovens que espero no paraíso. Ele, ao morrer, ele falou isso aí para os jovens: dizei aos jovens que eu espero eles no paraíso. Algumas fotos de curiosidade. Essas são fotos reais, né, dele, junto com os jovens ali, alguns religiosos aqui perto dele. E os jovens, era assim mesmo, já que uma casa, o oratório dele, de oração. E aqui no pátio mesmo, os jovens ficavam ali, fazendo alguma atividade, às vezes estavam aprendendo alguma profissão. E rotineiramente, Dom Bosco, ele ouvia, né, seus filhos em confissão. Deixa eu ver se dá para passar aqui a imagem. Tipo, não está muito boa a imagem, mas é tipo um confessionário, é um genuflexório de madeira. Era aqui, eu tinha se expor, botava de cada joelho, se expor, e Dom Bosco ficava ouvindo um a um. Aí tinha a fila, né? De um por um, ele tinha essa rotina. E a questão de Maria, né? A grande inspiradora da missão de Dom Bosco. Vocês vão ver logo mais que ela é peça fundamental nesse primeiro sonho profético de João Bosco, ou São João Bosco.
Pensar na missão de Dom Bosco é também pensar em Maria, mãe e modelo da obra salesiana. Ela sempre foi o modelo de inspiração da obra salesiana. Ela confiou aos jovens para essa missão e acompanhou Dom Bosco em todos os seus passos, e até hoje o faz, pois esse amor de mãe vai além de toda e qualquer missão. Ela foi fundamental e é fundamental ainda. Um detalhe interessante que em 27 de agosto de 2017 foi inaugurada aqui no Santuário de Dom Bosco de Brasília a críptica dedicada ao Santo dos Jovens. Centenas de jovens nessa época se reuniram para celebrar um grande acontecimento. A América foi privilegiada com a relíquia de São Bosco, no Panamá e aqui no Brasil, que está lá em Brasília. Encontra-se uma urna, uma parte do braço direito, está lá, a relíquia de Dom Bosco. O mesmo braço que abençoou, que serviu, reconciliou, tirou da pobreza milhares de jovens. Se encontra lá essa relíquia. É o único lugar aqui no Brasil que tem uma relíquia de Dom Bosco, lá em Brasília. Qual foi o ano, Val, que veio para o Brasil? 2017, 27 de agosto de 2017. Recente. Então. Recente. Bem, aí hoje, até o tema aqui da Escola da Fé de hoje, que seria os sonhos de Dom Bosco, né? Não sei se vocês tinham conhecimento, né? Segue aqui alguns sonhos dele, né? Que são vários sonhos dele. Quem tiver oportunidade, como até o intuito da Escola da Fé aqui é a gente expor, né? Plantar uma sementinha em vocês aí, vocês despertar esse interesse. Queira eu, quando eu terminar aqui, alguém se interesse em ver a obra dele, pesquisar e ver outros sonhos. São muitos sonhos. Se vocês observarem, aqui eu expus mais de 50, né? 51 sonhos, onde eu vou falar aqui de uns 15 a vocês, uns 15 sonhos para vocês. Não é brincadeira, se eu falar só 3, né? Porque não dá não. Tem sonho aqui, se for relatar aqui, é quase 1h30 só falando dos sonhos. São 4 páginas para falar. Mas eu vou definir 3, seriam esses aqui, ó. O primeiro sonho dele profético, né? Que ele tem aos 9 anos de idade. Vou falar também da reunião no inferno, onde ele presenciou essa reunião no inferno de demônios. E vou falar também que acho que todo mundo conhece esse, que é as 2 colunas no mar. É um sonho mais famoso dele, que a igreja usou bastante e usa bastante esse sonho dele, de revelação profética. E é interessante falar, né? Até grifei aqui, que Deus, né? Ele sempre usava Dom Bosco através de mensagens, né, e sonhos. Sempre as mensagens que ele ia passar para Dom Bosco é sempre através de sonhos. Todos os sonhos dele eram sonhos proféticos, mensagem, sempre através de sonhos dele. Pronto. O primeiro sonho profético aos 9 anos de idade. Eu vou ler aqui, porque fica interessante eu ler e vocês acompanharem, porque eu não vou fugir muito do texto em si, para ficar bacana. O sonho profético, esse sonho dele foi em 1825, ele tinha 9 anos de idade. Uma noite chega calma, e sério, isso ele relata, todos os sonhos deles que ele tem assim, ele acorda do sonho, né? E ele reúne os religiosos dele, quando é pertinente aos religiosos, quando é pertinente a todos, ele reúne e sempre relatava todos os sonhos dele. Ele tinha o sonho, ele relatava tudo. Aí aquele Papa Pio XI, que aclamou ele, né? Ele meio que ordenou, esse sonho você vai e relata isso aí, porque vai servir de evangelização lá na frente. Isso naquele ano, naquela época. Teve essa proclamação, o Papa ordenou que ele fizesse isso. Pronto. Aí chegada a noite calma e serena, nas colinas e vales da Itália, onde vivem os modestos camponeses, incluindo ele. Foi mais um dia de trabalho árduo e também um dia de brinquedo, de brincadeira, que é o que ele sempre fazia, né, para poder atrair os jovens. Isso aos 9 anos de idade. Desde cedo. O menino João Bosco agora dorme e sonha tranquilo. Em seu sonho, ele percebe jovens que brincam alegres, se divertem, correm, e alguns brigam, alguns chamam palavrões, e João pede a eles que não briguem e nem digam blasfêmias. Isso perturba João, né? Desde o início, ele é bem carismático, assim, bem do bem mesmo. Aí eu ouvia blasfêmias, palavrões, e ele se doía. E ele meio que obriga, ó, não falem isso, não façam isso.
mas ele não é atendido em palavras. Vendo que com palavras nada conseguia, ele pretendeu impor seus pensamentos através de socos, chutes, ou seja, ele foi para via de fato realmente brigar com Jó para parar com aquilo, né? Aí imagina, aí generalizou tudo, né? Aí gerou uma confusão tremenda, todo mundo brigando, né? Em meio à pancadaria, um homem se aproxima de João e lhe fala: não será com pancadas que transformarás esses jovens em amigos. Trata-os com bondade, mostra-lhes quão bela é a virtude e quão desprezível é o vício. Aí Joãozinho fala: quem é o senhor, hein? Olha, moço, não dá para fazer o que o senhor pede, não. Eu nunca conseguiria. Aí o Senhor responde a Joãozinho: certamente o conseguirás. Com obediência e estudo, esse detalhe, obediência e estudo, para isso tenho aqui a mais sábias das mestras, minha mãe. Nossa Senhora pede ao menino João que olhe em volta e diga o que vê. Aí o menino responde: eu vejo lobos, ursos e outros animais muito ferozes. Maria pede que ele se aproxime desses animais e tente domesticá-los, tente acalmá-los. Aí o menino: não, ele nega no ato. Assim, ele terminantemente ele diz que não vou. Ele fica com medo, né? De uma hora para outra, todas aquelas feras se transformam-se em cordeirinhos saltitantes, alegres, divertidos lá. João Bocos não entende mais nada. Aí Maria fala para ele: eis tua missão, tudo compreenderás a teu tempo. Torna-te, esses 3 pontos, humilde, forte e corajoso. Nessa parte do sonho, haviam animais ferozes, né? Que simbolizam os jovens que estão naquela situação de Turim, né? Na delinquência, no vício, né? Eles não tinham como se encontrar com o amor de Deus, né? Na sequência do sonho, após o encontro com esse amor, os animais ferozes, ele meio que se transforma em animais dóceis, que simboliza agora os jovens bons, que rodeavam alegremente os personagens que conversavam com Joãozinho Bosco. Aí a gente percebe aí, nessa questão, no momento ali, João, ele não entende, né? Maria fala para ele que ele vai entender mais à frente isso aí. Esse sonho é bem interessante, que esse sonho vai se reprisar para ele durante 15 anos. Esse sonho sempre vem a ele. E vem a ele, de uma certa forma, quando ele meio que pisa na bola, né? Como a gente está na igreja, a gente está na caminhada, bem, a gente sai do caminho na época, e Maria meio que puxa a orelha dele. É o mesmo sonho, mas só que no finalzinho ali Maria vai e dá um exemplo. Vou chegar lá na frente, aí vocês vão entender mais isso aí. A gente percebe que Maria não vem apenas apenas a maior missão de Dom Bosco, mas ele não só recebe a indicação do campo de ação dele, que é justamente lidar com esses jovens, né? Maria meio que designa ele: olha, teu caminho é esse aqui, ó. Teu caminho é esse. Como também do estilo, ou seja, a cordialidade que liga com a razão e a religião, dará vida ao método de Dom Bosco. Aí depois de que ele, Maria fala para ele daqueles 3 virtudes dele, né, que torna-te humilde, forte e corajoso, a visão desaparece. João acorda, fica a imaginar quem seria aquele senhor tão sábio e aquela senhora tão bondosa. Assim decidiu contar aos outros da casa, né, onde ele morava. João, na manhã seguinte, conta o sonho a seus familiares. Bem engraçada essa parte. As interpretações são as mais variadas. Um dos irmãos, chamado José, que é o irmão do meio, ele acha que ele será pastor de ovelhas ou caçador, pelo fato de ter ali animais ferozes, ter ovelhinhas, né? Ou caçador ou pastor de ovelhas. Aí já o outro irmão, chamado Antônio, esse que é o irmão meio ranzinza, né? Meio durão com ele, mais velho, né?
bem incrédulo ele disse que ele seria chefe de bandidos. E sua avó, bem religiosa, ela afirma assim, diz a ele, olha, não acredite em sonho não, meu filho, você deve acreditar em sonho não. Isso aí não é coisa certa não, é bem religiosa a vozinha dele. Aí ele pergunta a opinião da mãe, né? A mãe bem sábia, Dona Margarida. Ela responde, bem filho, talvez você seja padre algum dia, né? Aí bem sábia ela. E esse sonho termina nessa questão, né? Que é meio profético, né? No sonho, ele, como eu falei, durante mais de 15 anos ele tem esse mesmo sonho. Vou chegar numa parte onde fala que o padre Colosso, né? Que é onde, quando ele morreu, né? Chegou um tempo que ele morreu e que o irmão dele meio que impôs a ele, ó, se tu não trabalhar, tu não vai ter o que comer, né? Aí é onde ele tem esse desígnio de realmente que esse sonho de ser padre foi aumentando essa vontade dele de ser padre, né? Nessa época. Eu vou para o segundo sonho agora, que é justamente a reunião no inferno. Vou ler pausadamente aqui para vocês. Uma vez São João Bosco teve um sonho bastante significativo. O santo sonhou que estava no inferno, assistindo uma reunião de demônios, com o objetivo de destruir a obra salesiana, que se expandia para o mundo inteiro, arrancando das trevas do pecado a juventude mais carente e abandonada. Dom Bosco assistia à reunião diabólica. Em dado momento, levanta-se um diabo e propõe aos demais arrasar a obra de Dom Bosco, através da luxúria, tentando os padres salesianos pela obra da carne. Quando já havia um certo consenso entre os demônios, e todos achavam que era uma boa estratégia para destruir a congregação de Dom Bosco, eis que levanta-se outro diabo e convence os demais que este caminho não teria sucesso. Disse a todos que estava convencido de que Dom Bosco já tinha incutido nos seus filhos um grande amor à pureza e à castidade, e que nada adiantaria tentá-los a cometer estes pecados, e acabaram todos se convencendo de que ele tinha razão. Em seguida, levanta-se outro diabo e propõe derrubá-lo pela gula, outro pecado, né? Pecado capital. O excesso da comida e da bebida. Depois de algumas discussões, levanta-se outro espírito maligno e também convence a todos que esse caminho não teria sucesso, já que, segundo ele, Dom Bosco soube incutir também, soube ensinar aos filhos dele, que chamava os filhos, o amor à temperança, evitando comer e beber qualquer alimento nos intervalos das refeições. E todos desistiram da ideia. Logo levanta-se mais um endiabrado e sugere que se derrube os apóstolos de Dom Bosco pela preguiça. Após a discussão, acabaram todos chegando à conclusão de que também essa estratégia não funcionaria, já que o pai e mestre dos jovens soubera formar os seus filhos no amor ao trabalho, acordando cedo e deitando tarde, não permitindo-se uma vida de comodismo, omissão e negligência no serviço de Deus. Isso, infelizmente, a gente vê muito, né? A gente vê, até mesmo a gente na caminhada, muitos irmãos meio que se escora, né? Gosta de aparecer em um determinado momento, o outro não. A gente sempre vê isso, né? Não permitindo uma vida de comodismo, omissão e negligência no serviço de Deus. E da mesma forma desistiram. E a reunião continuou com várias e várias propostas de maneira de como tentar os filhos de Dom Bosco, fazendo deixar o apostolado dos jovens. E nessa linha foram propondo os pecados capitais: ganância, ódio, inveja e os demais. Mas nenhum deles parecia adequado ao inferno do intento do demônio, já que o grande santo soubera bem prevenir os seus sobre os perigos destes pecados e a necessidade de manter a oração e a vigilância constante. Quando já estavam desistindo do intento maligno da reunião,
eis que se levanta um diabo mais astuto que os outros. Põe-se no meio de todos e afirma saber qual a maneira de derrubar os padres. Vamos tentá-los pelo orgulho. E antes que os demais espíritos malignos conseguissem desistir da ideia, eis que Dom Bosco acorda, suado e ofegante, como se tivesse saído de uma batalha. O santo então percebeu que essa seria a pior tentação para os seus filhos, a soberba. Logo na manhã seguinte, reuniu todos os seus religiosos, contou eles o sonho e advertiu-os diligentemente sobre o perigo da soberba, o amor próprio, que nos faz cheios de vanglória, desejo de aparecer, de se exibir, de sentir melhor do que os outros, de se revoltar, desobedecer. Isso tudo pertence ao termo soberba. Então, meus irmãos, sem dúvida, através da soberba, que é o pior pecado, que é a falta de humildade, os anjos maus se perderam, né? Os anjos que vieram aqui foram para o inferno. Adão e Eva lançaram a humanidade na perdição, também pela vontade de querer ser igual a Deus, né? A soberba. Lá em Filipenses, quem tiver com a Bíblia puder acompanhar aí, em Filipenses 2, versículos 7 e 8, diz, Filipenses 2, versículos 7 e 8, diz que Jesus teve que humilhar-se e aniquilar-se até a morte de cruz. Veja que exemplo o Senhor Jesus Cristo. Ele se deixou ser cuspido, né, espancado e calado ficou, humildemente ficou. Se deixou até ser crucificado, morte de cruz. Veja o inverso, né, da soberba, aquele que você quer aparecer, né, quer ser melhor do que os outros. E Jesus não. Jesus veio para mostrar o contrário, que a gente tem que ser humilde, né, tem que ser pequeno. O orgulho é o amor desordenado ao próprio eu, prestando a ele um verdadeiro culto idolátrico. São filhos da soberba a presunção, o iluminismo, o messianismo, a autossuficiência, a arrogância, a prepotência, a vaidade, a autopiedade, o desejo de aparecer e de se exibir e outros adjetivos. Lá em São Paulo também, que a gente está com a Bíblia aí, lá em 1 Coríntios 4, 7, ele vem perguntar: o que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o tivesse recebido. E em São Pedro, em 1 Pedro 4 a 5, ele nos adverte que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, isto é, não lhe ouve, porque está cheio de si mesmo. Não tem espaço para Deus e os outros. O inferno nada pode contra um homem verdadeiramente humilde. Pois, segundo São Vicente de Paulo, o demônio que é soberbo por si só, não sabe se defender contra a humildade. Se de um lado a soberba é o pior dos pecados capitais, por outro lado a humildade é a maior das virtudes. Foi assim que se fez Deus se encantar com Maria e escolhera para ser a mãe de seu filho. Lá em Lucas 1, versículo 48, diz: ele olhou para a humildade daquela sua serva. E agora é aquele sonho que eu acho que muitas pessoas já conhecem, o sonho das duas colunas no mar. Bem interessante esse sonho, que até hoje ele é bastante usado, né, para evangelizar os católicos, os cristãos em si. No ano de 1862, 3 anos antes, isso aqui é bem interessante. Esse sonho dele foi em 1862, 3 anos antes do primeiro concílio do Vaticano.
São João Bosco, já sacerdote, teve um sonho, uma visão que marcou sua vida e da igreja. Ele contou aos seus meninos, seus alunos, um sonho profético que falava de todas as dificuldades que a igreja ainda terá de enfrentar. Dom Bosco dizia que o que nós vimos na história da igreja até hoje, nada se compara diante das dificuldades que ainda estariam por vir ainda. Então ele descreve o sonho, em que ele está em cima de um rochedo. Ele está em cima de um rochedo, meio que uma ilha. Em volta dele só tem água, mas nada, só um monte de terra. Ele está lá em cima desse rochedo. E ele vê, mais à frente, ele vê um navio bem imenso, um navio da igreja. Um navio da igreja, conduzido, guiado pelo Papa. Se vocês verem, você tem uma imagem do Papa ali, todo, não sei qual é a expressão, mas com os trajes, né, de Papa, logo aqui no timão do navio, aqui na frente, com as mãos abertas. E o Papa, né, guiado pelo Papa, que navegava em um oceano bastante agitado, um mar bastante agitado, e sendo atacado por todos os lados pelos inimigos da igreja, várias embarcações, e nessas embarcações atacavam, eles estavam armados com canhão, carregados com fuzis, com outras armas de todo gênero, com materiais incendiários e também com livros. É bem interessante, aqui, logo aqui embaixo, que vocês observaram aqui, tem um barco, tem uns papéis. Dá pra voltar aqui. Pessoas jogavam livros também na embarcação da igreja. Isso jogava com tocha de fogo, lanchas, já tiravam canhões. Era totalmente cercado sobre esses inimigos da igreja. E eles avançavam contra o navio esse navio muito maior da igreja, que todos eles tentando chocar-se contra o navio. Muitas vezes eles, além de atirar, eles se chocavam contra o navio, para tentar naufragar o navio. E escoltando esse majestoso navio, ele João Bosco meio que viu em torno de 100 navios menores. Se observar, tem umas embarcações aqui. Tu tem como apagar a luz aí? Tem algumas embarcações menores, uma cruz vermelha, que ele via em torno desses 100 navios, desses menores, meio que fazendo uma escolta em volta desse navio da igreja. E que recebiam comandos daquele por sinais, recebiam o comando do Papa, reposicionando para defender-se contra os ataques da frota inimiga. E quando o perigo aumentava, eis que de repente surgem duas grandes colunas. Essas duas grandes colunas, que eram submergidas do mar, se levantavam, uma das quais impediu o naufrágio. Sobre uma delas havia a Virgem Maria, em cima da primeira coluna, em que logo aos seus pés tinha uma inscrição, um cartaz com uma inscrição chamado Auxilium Christianorum, traduzindo é o auxílio dos cristãos. Essa coluna era erguida com a imagem de Maria e logo abaixo da coluna tinha essa mensagem, auxílio dos cristãos. Sobre a outra coluna, que era mais alta e mais grossa, havia uma grande hóstia e também com outro cartaz com as palavras Salus Credentium, que quer dizer salvação de que crê. Outra tradução também é salvação dos fiéis. O comandante supremo do navio, que era o Papa, o sumo pontífice, observando a fúria dos inimigos e malfeitores, dentre os quais muitos fiéis da igreja se encontravam misturados, né? Que é pessoas que hoje a gente escuta na igreja, está na caminhada, mas se desvirtua, ou vai para uma crença diferente, ou se torna ateu, ou algo do tipo assim, né? Muitos ali dos inimigos se encontravam também, fiéis da igreja também, junto também, apontando a igreja, né? Agredindo a igreja. Ele convoca os capitães dos pequenos barcos
que estavam escoltando ele, e ordena um conselho para juntos decidirem o que fazer. Isso tudo estou falando, Dom Bosco via tudo esse movimento, né? Imagina a situação, né? O barco está ali, o mar bem furioso, guerra acontecendo, atirando contra a santidade ali, a igreja. Se você observar, tem o Papa e tem todo o clero da igreja nessa embarcação, né? Que isso representa a igreja, e estamos incluídos também, junto também, né? E o padre ordena que esses barcos menores, os capitães desse barco, que venham à igreja e façam tipo um conselho para decidir em que situações, né, eles vão fazer. Isso acontece ao menos 2 vezes, essa convocação. Ele, a primeira vez ele faz a reunião, só que o mar também fica muito mais agitado, muitos inimigos atacando, aí meio que o pessoal se dispersa e volta a comandar as embarcações menores para não serem destruídas também pelos inimigos, né? Aí acontece essas 2 vezes essa situação. Às vezes a embarcação acontece de ser atingida por tiros, o navio da igreja. Nele apresenta grandes brechas. Por exemplo, um canhão, ele vai disparado e meio que fere a embarcação da igreja, meio que faz um rasgo, né? Um buraco na embarcação. Muitas vezes isso acontecia. Mas assim que o dano acontecia, uma brisa bem gentil, uma brisa suave, que soprava das 2 colunas, meio que soprava na igreja, no caso na embarcação, e meio que esse buraco sarava, tapava. Sempre assim. Quando no decorrer da igreja ela é apontada, tem essas blasfêmias que usam contra a igreja, porque a igreja é santa, né? Mas os fiéis dela, que somos seres humanos, somos falhos, né? No decorrer da igreja, que acontece muitas coisas, e depois a igreja se restabelece novamente, né? Sempre assim. Isso no sonho frisa bem isso. Ela é ferida, ela é machucada, mas com o auxílio das colunas, né, soprando essa brisa, se restabelece a cura. As armas de fogo dos assaltantes são disparadas, rifles e outras armas, bem como as proas que se quebram. Muitos navios são atingidos e afundam no oceano. Então os inimigos enfurecidos passam a lutar corpo a corpo, com os punhos, tiros a queima-roupa, blasfêmias e maldições. De súbito, o Papa cai gravemente ferido. Imediatamente, os que estão com ele o ajudam e o levantam. Uma segunda vez o Papa é atingido, ele cai de novo e morre. Isso, Dom Bosco vendo isso toda a situação. Um grito de júbilo e vitória é emitido dentre os inimigos. De seus navios eleva-se um indivisível zombaria, ou seja, eles ficam alegres, né? Ele feriu o Papa caiu, o clero lá levantou o Papa novamente, e depois ele foi atingido novamente e veio a óbito, morreu. Aí os inimigos embaixo deram voz de glória, né? Ficaram alegres, felizes, né? Naquela situação. Mas assim que o pontífice cai, um outro assume o seu lugar. Os pilotos, que são o pessoal, tipo os cardeais, né? Que estão ali presentes ali, tendo se reunido, elegeram outro tão prontamente que, com a notícia da morte do anterior, já se apresentam as boas novas da eleição do sucessor. Os adversários começam a perder a coragem. Muito bem. O Papa conduz o navio da igreja para que esteja entre essas 2 colunas. E ali por um momento, o navio da igreja, ele meio que fica protegido. Porque a função do padre, se nós vemos aí, ele estar sempre no meio dessas 2 colunas, né? Entre Maria e a Eucaristia, né? E em algum certo momento ali, ela está tranquila, né? A igreja. O sonho profético continua. Os inimigos da igreja continuam a atacar, e no entanto a igreja só encontra o verdadeiro refúgio quando consegue se ancorar. Se vocês observarem, nas colunas tem tipo várias âncoras, e a igreja só se realmente o navio em si, ele só se torna bastante seguro quando ele lança as correntes, as colunas, ele fica ancorado, e nisso segue a igreja caminhada, né? As colunas à frente, guiadas pela corrente ali ancorada, né? Acorrentado. Nessas colunas, as colunas da devoção à Virgem Maria e a coluna da devoção da Eucaristia.
Nesse ponto inicia uma grande confusão, depois que se lança essa corrente e são ancorados. Todos os navios que estiveram até então em luta contra o navio do Papa são dispersados. Eles se afastam em confusão, colidem, quebram-se em pedaços, uns contra os outros. Alguns afundam e tentam afundar os outros. Muitas das pequenas embarcações que lutaram grandemente pelo Papa, que são aquelas embarcações que estavam meio que protegendo, né, a embarcação principal, né, correm e prendem-se também às colunas, à sombra do navio principal, onde está o Papa, e reina sobre o mar uma grande calma. Aí é quando acaba o sonho dele, né? E vejamos alguns pontos importantes. Para conhecimento de todo, o Concílio Vaticano I, né, que, como eu falei, Dom Bosco, ele teve esse sonho 3 anos antes de ter esse primeiro Concílio Vaticano I, que envolvia todos os bispos e cardeais da Igreja Católica. Esse concílio ele foi interrompido quando as tropas piemontesas ocuparam Roma, em 1870. Esse primeiro concílio ele foi interrompido. Ele iniciou por um breve momento, mas teve uma invasão de tropas e meio que foi cancelado. Foi retomado em 1962, novamente em Roma, em outro concílio, conhecido como Vaticano II. Em cada um desses concílios, o Papa poderia ser descrito, representado, né, como um líder reunindo seus capitães. Aí daí aquela relação, que como eu falei, os sonhos de Dom Bosco sempre eram proféticos, né? É um profeta lá na frente. Aquelas 2 reuniões descritas, né, que eu falei, que quando o Papa ele chamou, né, o pessoal em volta para se reunir com ele 2 vezes, justamente faz relação a esses 2 concílios, um primeiro que não teve e o segundo que aconteceu. E é interessante notar-se, né, que só houve um Papa ferido gravemente. Não sei se vocês sabem, Papa João Paulo II, né, teve uma interferência de um fiel, né, que se diz fiel, e atirou nele, né, no ano de 1981. E assim, de acordo com a profecia, né, parecia ser iminente o tempo em que João Paulo II, né, ou talvez seu sucessor, morrerá de danos infligidos por seus oponentes. Mas convém recordar também que antes do Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I, ele, apesar de não ter sido ferido por arma de fogo ou algo assim, ele teve uma passagem muito rápida no comando da igreja, né, dessa grande embarcação. Foram somente 32 dias de papado e depois a sua misteriosa e súbita morte. Pois bem, e como auxílios celestes para a igreja poder seguir a sua caminhada nesta terra, sem naufragar nas ondas impetuosas do pecado, foi-lhe dada a Eucaristia, Maria e o Papa. São suas salvaguardas. Eis aí o sinal forte da catolicidade: a Eucaristia, Maria e o Papa. Jesus Eucarístico na hóstia consagrada, Maria, a mãe do meu Senhor, como dizia Isabel, lá em Lucas 1:43, a mãe do meu Senhor. E o Santo Padre, o Papa, o Vigário do Senhor, que é onde é retratado nesse sonho dele, bem distinto: Maria, a Eucaristia e o Papa, né, que é a igreja. E a fim de cumprir, né, a promessa feita a Pedro, né, está lá em Mateus 16:18, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja, ela é apontada, ela é descriminalizada, ela é ferida, né, mas nunca prevalecerá contra ela, né? Ela sempre vai estar erguida, sempre vai estar em pé. Portanto, meus irmãos, quem rejeita o Papa, a Eucaristia e Maria, rejeita o próprio Senhor. Isso é bem importante. Quem rejeitar o Papa, a Eucaristia ou Maria, né, é uma heresia, né, e está rejeitando o próprio Senhor, pois rejeita as suas dádivas mais preciosas para garantir nossa salvação. Percebemos que hoje, mais do que nunca, o mundo e seu príncipe diabólico investe furiosamente contra essas 3 colunas, não somente 2, mas a terceira, né, que é o Papa, porque sabe que são grande força
e proteção da igreja. Mas todos esses ataques é inútil, porque sabemos que essas 3 colunas são invencíveis. Todos que se atirarem, como os demais barcos, né? Todos que se atirarem de frente à igreja, né? De frente a esses 3 colunas, eles vão ser despedaçados, né? Não vai adiantar. Pode até machucar um momento ali, mas vai ter a cura conscientemente. Mas o ato dele estar tentando agredir, tentando machucar a igreja, né? São dados muito importantes da igreja. E ela não vai prevalecer, sempre vai prevalecer a igreja. Porque estão atirando no próprio Senhor, né? Vão estar machucando o próprio Senhor. Vou mostrar um vídeo agora, falando uma breve revisão, né, do que é a vida do Dom Bosco, e ele enfatiza bastante o primeiro sonho de Dom Bosco. Em 1815, na cidade de Bec, na Itália, nascia Joãozinho Bosco. Joãozinho teve uma infância difícil. Quando tinha apenas 2 anos, seu pai morreu e foi criado pela sua mãe. Joãozinho adorava estudar, mas para ajudar sua família, ele tinha que trabalhar pesado no campo. Certa vez, Joãozinho teve um sonho que marcou muito sua vida. Neste sonho, ele viu vários meninos brigando, blasfemando e falando palavrões. E ele mandava que os meninos parassem, mas nenhum deles dava a mínima. Então ele não deixou barato, avançou para cima dos meninos e com violência tentou forçá-los a parar. Neste momento, um homem se aproximou de João e disse: "Não será com pancadas que transformarás esses jovens em amigos. Trata-os com bondade, mostra-lhes quão bela é a virtude e quão desprezível é o vício." Joãozinho respondeu que não conseguiria pará-los, e o homem disse: "Certamente o conseguirás com obediência e estudo. Para isso, tem aqui a mais sábia das mestras, minha mãe." Neste momento, uma mulher se aproxima e diz para João: "Olhe em volta e me diga o que está vendo." "Eu estou vendo lobos, ursos e vários animais ferozes." Então ela disse para ele: "Se aproxime desses animais e tente acalmá-los." De repente, todas aquelas feras se transformaram em cordeirinhos, e Joãozinho não entendeu o que aconteceu. Então ela disse a ele: "Eis tua missão. Procura conduzir esses jovens ao bom caminho, levá-los a Deus, tudo compreenderás. Torna-te humilde, forte e corajoso." Ao acordar, Joãozinho correu para contar para sua família o sonho que teve. Enquanto seus irmãos zombavam dele e sua avó o fazia desacreditar em sonhos, sua amada mamãe Margarida dizia: "Meu filho, isso pode ser um sinal. Quem sabe um dia você possa ser um padre." No mesmo instante, Joãozinho se inspirou e disse: "Posso ser um padre, pois quero acabar com os problemas que os jovens enfrentam. Vou começar agora a fazer shows de mágica e acrobacias, pois assim vou deixar os meninos longe dos problemas." Nesse momento, seu irmão Antônio o interrompe enfurecido e diz: "Escute aqui, se você não for trabalhar, não terá o que comer." Joãozinho não se intimidou e, na medida do possível, se dividia em seus shows, ajudava seu irmão no campo e estudava. Quando Joãozinho tinha 14 anos, conheceu o padre Calosso, que foi um grande aliado na busca de João em realizar seu sonho de ajudar os jovens. Padre Calosso dava aulas para João e o ensinou a incentivar e guiar os jovens ao caminho do bem. Mas, infelizmente, o padre faleceu e, para continuar estudando, João foi para a escola pública. Na escola, rapidamente João conquistou a simpatia de grande parte de seus colegas, com sua maneira amável e alegre de ser. Além de sua notável inteligência, sempre ajudava seus colegas com as lições. Com o tempo, as reuniões passaram a ser não apenas para estudar, mas também para se divertirem e escutarem as histórias de João.
Nascia assim a Sociedade da Alegria, e todos que faziam parte dela estavam comprometidos em buscar livros, a conversarem e a trazerem jogos que contribuíssem para cultivar a alegria de todos. A vida de João seguiu com esse intuito, estar junto aos jovens e direcioná-los para o bem. Com 20 anos, João Bosco vestiu o hábito de sacerdote e deu muito orgulho aos seus amigos, e principalmente à sua mãe. Após isso, sua obra cresceu e foi criada a Congregação dos Salesianos. Dom Bosco era um menino que teve um sonho e transformou isso em realidade. Você tem um sonho? Conheça mais sobre Dom Bosco e se inspire. E eu queria finalizar, né, com a oração a São João Bosco, pudesse acompanhar aí. Senhor nosso Deus, suscitastes São João Bosco para dar aos adolescentes e jovens um pai e mestre, e quiseste que ele, com auxílio da Virgem Maria, trabalhasse para o bem da vossa igreja. Inspirai-nos o mesmo amor que nos leve a procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs, para vos servir somente a vós. Amém. Como a gente sempre fala aqui, né, na Escola da Fé, o intuito da gente aqui é sempre plantar uma sementinha, né? Queira Deus que o que eu pude passar aqui pro pessoal, que desperte algum interesse em alguém e ver essa obra dele, que tem tantos sonhos, né? Uma pessoa muito inspiradora, né? Uma pessoa muito fé. Amém? Amém? Pode acender ele. Cadê o Pijé? Pede para ele acender ele, por favor. E aí, gente, entenderam? Sim ou não? Não, acho que não entenderam não. Todo mundo em silêncio. Entenderam sim ou não? Aproveitar Val aqui ainda. Veja que, como o Val mostrou, né? Primeiro, quem foi São João Bosco, né? Um grande santo, um grande homem. Simples. E já desde novo, desde novinho, desde criança, Deus já falava com ele. O primeiro sonho, Val, foi quantos anos? 9 anos. Uma criança tem um sonho que Deus já falava muito. Isso não é normal, não é? Para você ver o quanto que Deus tinha para fazer na vida dele. E isso não é somente com ele, né? Deus também quer fazer na vida de todo mundo. Por que São João Bosco tinha isso? Além dele, claro, ele ser chamado por Deus, como ele mostrava, né? Mas também ele queria se despertar para Deus. Ele tinha intimidade. Veja que Val mostrou quantos sonhos tinha ali. Tu listou 51, ainda tem muito mais. Não sei se você já teve algum sonho um dia, já percebeu Deus falando com você através do sonho, né? Às vezes os antigos falavam muito isso. Eu sei que tem detalhes ali. Fala assim, né? Ah, eu sonhei com cobra. É traição que está vindo aí de alguém. O pessoal fala isso, né? Sonhei com um sapo, alguma coisa do tipo. Ou então joga no bicho, né? Ou coisas do tipo. Não é bem assim. Deus fala através de um sonho. Val mostrou. Val citou 3 sonhos? 3. E ainda tem muito mais da vida dele. E veja que cada sonho que Val mencionou, Deus fez muito. Deus mostrou muito. Não sei se você sabia. Val está apontando aí o último sonho agora. Tinha referência com o concílio. O primeiro e o segundo. Algo que era extremamente importante para a época. E foi para hoje, né? É para hoje também. Antes de acontecer, veja como Deus já falava. Então veja, tudo isso eu quero que você escute. É porque ele tinha intimidade com Deus. Isso serve para você também. Como é que eu faço ainda para ter intimidade com Deus? Ainda eu rezo, não escuto nada, Deus fala comigo, eu não entendo, ou então Deus não está falando comigo, não é isso. Deus fala com todo mundo. Com todo mundo. O que é difícil é você entender o que ele está te falando. É ou não é? O difícil é você discernir. Agora, como é que São João Bosco conseguia?
E a gente não percebe isso com facilidade. É porque ele tem intimidade. Se você começar a rezar na sua intimidade, mais do que você já reza, começa a conversar com Jesus, começa a gastar tempo com Ele, Deus vai falar muito também para você. Val mencionou ponto a ponto da vida de Dom Bosco. Ele citou 3 exemplos de sonhos, e ainda tem muito mais. Cabe a você agora levar para casa isso, procurar quem foi esse homem. Por que hoje tem um colégio salesiano? Às vezes o pessoal só conhece o colégio, Val. Não conhece o patrimônio espiritual que ele trouxe. São João Bosco também, não sei se tu mencionasse algum ponto, não preste atenção. Ele tinha um anjo da guarda que acompanhava ele. E o anjo da guarda que acompanhava ele, assim como acompanha todo mundo, às vezes ele se prefigurava, ele se personificava em forma de um cachorro. E às vezes ele estava vindo tarde de uma paróquia, voltando para casa, voltando para a congregação. E ele percebia que tinha um cachorro grande, alto, né, que acompanhava ele. E ele não sabia o que era, e ele andava. Em um certo momento tentaram assaltar ele, era perigoso naquela época também. 3 homens, o filme menciona, né? 3 homens tentaram assaltar, até que o cachorro foi em cima, avançou. E Dom Bosco percebeu que era o anjo da guarda dele. Quando ele chegava em casa, o cachorro ia embora. Ele pegava água, alguma coisa, o cachorro já não estava mais. Depois aparecia, desaparecia. Para você ver o quanto que Deus agiu na vida dele. O que Val mencionou é para você buscar, que vocês possam levar para casa isso. E veja outra graça também. Deus faz muito na nossa vida. Me lembro quando o Val caminhava, já começava a vir para a escola da fé também, a frequentar, né, já faz um tempinho. E ele ficava ali meio caladinho, mas sabia, tinha propriedade para falar, mas ficava caladinho, né? Até que certo ponto o Val começou a falar e mencionar, comentar. Isso serve para vocês, não é? Não é porque a gente agora usa microfone que vocês não devem falar. Vocês têm que comentar, né? Participar com a gente aqui. Porque o aprendizado é em conjunto, todo mundo aprende junto, não é? Mesmo quando fica com sono, que eu vi a gente ali piscando, né? Mas a gente aprende em conjunto. Então vamos rezar uma Ave Maria mais uma vez por Val. Fica de pé um pouquinho para a gente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele falou, nos ensinou através de Val, com a história de Dom Bosco, com os sonhos que ele mencionou. Você possa ver que a igreja não vai ser abalada, pode balançar bem muito, não é não, Val? Tem 2 colunas. Quem são as colunas? E a Eucaristia. Alguém vai destruir Maria? Não escutei. Alguém vai destruir Maria? Alguém vai destruir a Eucaristia? Então ninguém vai derrubar essa igreja. Podem falar que o Papa é isso, que o padre é isso, que a igreja é aquilo. Todo dia sai notícia, não é? Na internet, que a igreja fez isso, que a igreja é aquilo. Nunca vão destruir. Cabe a gente, como os filhos, segurar firme e confiar. E põe tuas mãos agora sobre Val. Vai agradecendo a vida dele. Agradece a Deus por tudo que Deus colocou no seu coração. Agradeça a Virgem Maria por tudo aquilo que ela nos ensinou através dele. Que todos esses sonhos possam entrar no seu coração e possa florescer o amor para Deus. Que você agradeça pelo Espírito Santo que agiu através dele. Que toda semente que foi lançada nessa noite possa continuar crescendo, possa germinar, possa fazer a sua fé florescer, tanto a fé dele também. Sim, Senhor, levanta a fé de Val, Senhor, continua a fortalecer, continua, Senhor, a colocar ele nesse caminho, ele nesse serviço, o serviço do teu amor, das boas virtudes, assim como o Dom Bosco, Senhor. Continua a levantar, continua a dar o dom da fortaleza. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor sobre a vida dele, pela família que ele tem, por toda a obra espiritual que o Senhor fez e vem fazendo através do seu sim, através do seu serviço. E tudo isso nós agradecemos a Virgem Maria, ela quem tudo fez na nossa vida e na vida dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Aplaude o nome de Jesus que ele merece. Isso. Ainda de pé, fecha teus olhos um pouquinho. Você vai ouvir uma canção agora, para a gente continuar e consagrar essa nossa oração a Deus. Tá bom? Fecha os olhos um pouquinho. Se você já ouviu essa canção em algum lugar, você canta junto. Essa tua canção agora vai ser a tua oração também dessa noite. Você possa colocar toda a sua história de vida, tudo que você já enfrentou, toda a vida que você veio caminhando, a vida que você tinha, a vida que você tem agora, que a gente possa caminhar
no nome do Senhor. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com um coração alegre, cheio de temor. Pois sei onde o Senhor